Oi, estamos de volta com o projeto Ler para quem não pode ler, com o livro Pequeno Príncipe. Eu vou ler o capítulo 12 e 13. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar triste. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer? Que? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado baixando a cabeça. Vergonha? De quê? Perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, dizia para si mesmo durante a viagem. O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O teu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não tenho tempo para acendê-lo de novo. 26 e 5, 31. Ufa, são 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? 501 milhões de... Eu nem sei mais. Tenho tanto trabalho, sou um sujeito sério. Não me preocupo com futilidades. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida renunciara a uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. Há 54 anos habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, quando tive uma crise de reumatismo, por falta de exercício. Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões... Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, não. Essas coisinhas que brilham. Vagalumes? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria. Não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas! Isso mesmo, estrelas. E que fazes com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério. Gosto de exatidão. E que fazes com essas estrelas? O que faço com elas? Sim, nada. Eu as possuo. Tu possuis as estrelas?
Sim, mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém as achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu exaltado o empresário. Eu não sei, de ninguém. Logo, são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras. Ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isto é verdade, disse o pequeno príncipe. E que fazes tu com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto, disse o empresário. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. Que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número de estrelas que possuo. Depois, tranco o papel à chave numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido, pensou o pequeno príncipe. É bastante poético, mas sem muita utilidade. O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões, que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor, que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. E o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia para si durante a viagem. Bom, esses 2 capítulos vêm falar de coisas muito importantes da nossa vida. Quando o príncipezinho encontra o bêbado, ele nota que ele está muito triste. E quando ele pergunta para ele sobre essa tristeza, o bêbado responde que é porque ele tem vergonha de beber. Na realidade, a bebida, ela é uma doença. As pessoas que bebem muito, que chegam a ser alcoólatras, elas têm essa doença. E isso causa nelas tristeza e vergonha, que é o que a gente vê no livro. Por quê? Primeiro, a tristeza, porque durante a bebida ele tem um estado de euforia e quando passa o efeito, ele entra numa profunda tristeza e ele passa mal, inclusive fisicamente. Depois entra a vergonha, porque às vezes durante a bebedeira
ele fez coisas que não deveria, magoou pessoas ou feriu pessoas. E ele, quando recorda disso, ele fica muito triste e envergonhado de ter bebido. Mas como é um vício, ele não consegue parar sem a ajuda de alguém. Então, o que nós temos de fazer? Quando vemos uma pessoa nesse estado de alcoólatra, nós temos que ajudá-la, procurar os meios para poder essa pessoa se curar da bebida e ser uma pessoa feliz, porque todos nós viemos aqui para sermos felizes. Já o segundo capítulo, que é o planeta onde ele encontra o empresário, ele compara o empresário com o bêbado. Por quê? Porque o tempo todo o empresário diz que ele tem que ser sério, ele é uma pessoa séria. Na realidade, ele como adulto, ele confunde um pouco a seriedade com a responsabilidade. Nós podemos ser responsáveis e sérios sem ter mau humor, sem ficar agressivo, né? Nós podemos ser alegres, podemos ter responsabilidade com leveza, não deixar morrer a nossa criança interior. É isso que acontece com o empresário. Ele deixou morrer a criança interior dele, que traz para a vida da gente a alegria, a aventura. Quando nós ativamos a nossa criança interior, nós brincamos, nós achamos tudo bonito, nós pintamos, né? Isso faz parte da nossa vida, mas o empresário não, ele esqueceu tudo isso. Inclusive, ele acha que ele tem que trabalhar a vida toda sem parar para ser rico. Outra coisa no livro, né, que vem discutir a riqueza. Por quê? Ser rico não é trabalhar o tempo inteiro e deixar de viver. Ele, inclusive, se queixa que ficou doente porque ele trabalhou e não tinha tempo de passear ou de se exercitar, né? Então, riqueza está nas coisas simples. Nós temos que trabalhar, sim, mas não demasiado. Tem pessoas que passam a vida trabalhando e perdem as melhores coisas que iriam acontecer na vida dela. Então, nós temos que ter essa noção. O trabalho, a alegria do lazer. As duas coisas juntas. E outra, a riqueza, o príncipezinho mesmo comenta. Possuir uma coisa não significa você guardá-la e deixá-la de lado. Ele inclusive comenta que ele tem um lenço que ele carrega com ele no pescoço. Você ter uma coisa e não usar não vale de nada. Então, ser rico é, na realidade, viver. Ver as coisas simples. Nós podemos olhar as estrelas. O empresário conta as estrelas e ele não consegue perceber o brilho que as estrelas têm. E, inclusive, ele fala que quem fica olhando as estrelas são pessoas preguiçosas, que na realidade não são, são poetas. Poetas olham as estrelas para poder escrever a poesia, para se inspirar. Isso é que é a natureza, isso é que é viver. Então, nós temos que ser pessoas equilibradas, nem muito ao trabalho, nem muito ao lazer. O equilíbrio entre as duas coisas, isso é ser adulto, e não deixar morrer a nossa criança interior, porque ela é que vai fazer com que nós tenhamos uma vida feliz. Se vocês gostaram, passe lá no canal, comente, deixe o seu joinha e compartilhem com outras pessoas. Até mais, um beijo.